Vamos então dar início ao tema proposto, edificando a paciência em nós mesmos. Então, nós vamos trazer uma fala do apóstolo Paulo, quando ele escreveu na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36. Ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de teres feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Qual é a vontade de Deus? É justamente que nós possamos estar seguindo as tuas lições. Só que, diante de muitas situações do nosso cotidiano, observamos as dificuldades no aguardar as respostas diante das situações desafiadoras. Então, digamos que nós estejamos, neste momento, enfrentando uma dificuldade relativa ao processo de trabalho. Está tendo um desgaste, tem horas que eu acho que eu não vou conseguir continuar naquele trabalho, são colegas que momentaneamente parecem tomar a nossa frente, e essa situação, ela faz com que nós tenhamos logo o desejo de que seja resolvida, mas essa resolução, ela está muito relacionada ao nosso desejo. Eu quero modificar aquela situação conforme seja o meu interesse. Diante de um quadro, por exemplo, de adoecimento, quando, porventura, surge uma doença na minha existência, se essa doença é algo transitório, é algo agudo, vamos dar o próprio exemplo da pandemia que nós estamos vivendo. Aquele que pega o Covid, ele quer logo ficar resolvido daquela situação, ele não deseja ter nenhum tipo de complicação, ele não deseja a internação, ele não deseja ser internado e para a unidade de terapia intensiva. Então, são situações que vão acontecendo no nosso cotidiano e que requer de nós uma mudança que, de fato, ela se apresente conforme seja aquele nosso desejo, o nosso interesse, mas é preciso, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, ter a compreensão de que a dor, ela funciona como uma lei de equilíbrio e educação. Quem nos disse isso foi Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte do livro, no item 26, que é intitulado A Dor. Então, ele vem dizer para nós que a dor, ela é justamente a lei de equilíbrio e educação. Como seria esta educação? É justamente para poder fazer com que nós extraiamos daquelas situações diferentes que momentaneamente apareceram na minha vida e eu possa, de fato, extrair essas melhores lições. É educativa, mas é também a maneira de estarmos buscando o equilíbrio. Esse equilíbrio, ele vem resultante da nossa formação, do nosso cuidado, que é preciso quando a gente relaciona essa questão ao processo de adoecimento. Nós vamos dizer que quando a doença chega, ela de alguma maneira vai fazer com que nós nos movimentemos para poder chegarmos ao equilíbrio. Aí, diante dessas situações adversas, dos momentos desafiadores, das dificuldades, das dores que estejamos a atravessar, a recomendação é para que nós possamos permanecer confiantes. Só que para ter esta confiança, é necessário a educação da paciência.
Aí vamos lembrar de um discípulo que buscou o seu mestre, o mestre que já tinha trazido uma série de informações, de regras de conduta que eram precisos ser aprendidas e vivenciadas. Então, esse discípulo chega para o mestre e pergunta: Mestre, quanto tempo, quantas horas por dia eu preciso estar me trabalhando para poder alcançar mais rápido estes ensinamentos que você passa para nós, que é a regra, que é a forma de nos conduzirmos para alcançar esse desiderato? E aí o mestre falou em termos de anos. Ele disse: para que vocês possam, de fato, alcançar tudo isso, eu imagino que em torno de 10 anos, com esse trabalho fiel, dia a dia, de estudar e vivenciar, você talvez possa alcançar isso que você deseja. E aquele discípulo, quando ouviu essa informação, ele começou a pensar: de 10 anos é muito tempo. Nós não queremos esperar todo este tempo. Imagine uma década para poder alcançar um propósito. E aí ele, depois de refletir rapidamente, chegou para o mestre e disse: mas digamos, mestre, que eu tenha uma carga horária diária maior para o meu estudo, para a minha vivência, digamos que eu faça isso de 12 a 14 horas por dia, que eu ocupe todos os dias, sem descanso, para poder aproveitar tudo isso. Então, se eu tiver essas horas diárias de dedicação ininterruptas, quanto tempo eu levarei para poder alcançar esse programa que você está estabelecendo? Aí o mestre silenciou momentaneamente e disse: 20 anos. Então aquele discípulo ficou surpreso, que se antes, quando perguntou, ele disse 10, porque agora estava sendo 20. E daí nós podemos estar percebendo o quanto nós temos dificuldades de fazer, de aguardar com investimento, porque a paciência é justamente um recurso que nós precisamos utilizar para alcançar os propósitos, não no tempo que eu deseje, mas sim naquele tempo que é destinado a este aprendizado que faz parte da transitoriedade da existência de cada um. E aí nós nos recordamos que o Chico Xavier, durante a sua experiência aqui na Terra, ele, quando estava saindo da adolescência, entrando na idade adulta, ele começou com um problema no seu olho. E esse problema o incomodava. E quando ele se deparou com o seu guia, Emmanuel, ele pediu a Emmanuel que, assim que ele tivesse algum contato com o Dr. Bezerra de Menezes, que pudesse fazer um pedido para intervir naquele problema do olho que ele estava apresentando. E aí, quando Emmanuel ouve esse comentário de Chico Xavier, ele diz: mas você deve procurar a assistência médica, que é o que muitas vezes nós achamos que é a espiritualidade que tem que resolver tudo para nós, e nos esquecemos de buscar o que é essencial, que é este cuidado do corpo, porque são os dois cuidados. Nós cuidamos do corpo como cuidamos do espírito. Mas às vezes nós só queremos o cuidado do espírito ou só queremos o cuidado do corpo. E foi assim que Emmanuel disse: vai e procure o médico. Só que Chico Xavier não ficou satisfeito com aquilo. E mais adiante, ele teve a oportunidade de estar com o Dr. Bezerra de Menezes e aproveitou a oportunidade, a chance de estar ali em contato com o Dr. Bezerra, pedindo a ele que pudesse intervir no seu olho. E o que foi que o Dr. Bezerra de Menezes disse? Chico, procure um médico. Por quê? Se você não procurar o médico e acontecer alguma coisa de mais grave, vão dizer que foram os espíritos que fizeram isso com você.
Então, vá procurar assistência médica, vá ouvir o que o médico tem a dizer a respeito da sua situação. E assim, Chico Xavier o fez. Procurou o médico e, na investigação, foi diagnosticado que ele tinha uma catarata precoce aos 21 anos. E daí, ele tomou um susto, né, porque catarata não é uma doença assim para uma idade tão precoce, e foi continuando com as suas atividades, mas de alguma maneira inquieto. E certa feita, depois desse diagnóstico, ele fez um questionamento ao seu mentor, por que que ele, como médium, ele não tinha a chance de ter a assistência da espiritualidade. E aí Emmanuel faz, né, uma intervenção, nós sabemos, na medida que vamos aprofundando os estudos em relação, inclusive, a esses espíritos que são os espíritos que conduzem alguns médios, de que ele era enérgico, de que ele era bem, assim, firme com relação a Chico Xavier. E daí ele traz, né, essa questão de que por que o privilégio? Porque ele era médio, tinha que ter privilégio em relação aos demais, que ele buscasse fazer a parte dele, né? E, na verdade, essa inquietação é particular de todos nós, porque às vezes nós temos, né, uma ideia de que pelo fato de eu estar envolvida em diversas atividades na casa espírita, pelo fato de eu ser uma pessoa muito caridosa, ser bondosa, de estar envolvida em uma série de atividades de uma forma geral, não somente na casa espírita, e achar que isso seria uma condição de privilégio em detrimento a outras pessoas. É como se nós, que estamos mais envolvidos na seara do Cristo, não devêssemos passar pelas situações difíceis, dolorosas, desafiadoras. Então, assim pensava o médium Chico Xavier. E vendo que Emmanuel, percebendo que ele estava de fato aflito, achando que merecia ter um atendimento diferenciado com relação à sua questão de ordem física, inclusive levantado pelo próprio médium Chico Xavier, que precisava se dedicar à escrita através da psicografia de vários livros que a proposta já havia sido apresentada para ele. Então, por conta disso, ele até levantou essa questão: como posso eu escrever tantos livros se eu tenho uma dificuldade na minha vista? E daí Emmanuel resolve pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre no capítulo 6, o Chico abre, e começa a fazer a leitura, Emmanuel pede que ele lê, e aí ele vai lendo: bem-aventurados os que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é esta compreensão, é este movimento que nós precisamos fazer em nosso cotidiano para poder traduzir em vivências concretas a nossa ação diante de um problema, diante de uma dor, diante de um desafio, diante de uma pedra que se coloca à nossa frente. E aí vamos pensar que é necessário, de fato, essa busca para a compreensão destes momentos desafiadores, e é a paciência que vai estar trabalhando em nós essa espera, conforme a benfeitora Joana de Ângeles coloca no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que a paciência é a ciência da paz, ou seja, diante de uma dor, eu não vou ficar em aflição, eu não vou ficar ansioso querendo que aquela dor seja logo resolvida, e sim, eu vou estar resgatando em mim a paciência, que é a ciência da paz, que é a espera, mas não
uma espera em comodidade, de braços cruzados. Não, eu sei que eu preciso passar por essa experiência, então eu vou me colocar diante da experiência, claro. Nós precisamos nos colocar diante de todas as experiências que são trazidas para nós. E aí, o que foi que aconteceu com Chico Xavier, depois da leitura desse trecho do Evangelho? Ele reconheceu que não estaria desamparado, porque eu vos aliviarei, a fala de Jesus. Este alívio, ele vem em diversas formas, com o bom ânimo, com a coragem, com a paciência. Então, são uma série de aspectos, mas que eu preciso trabalhar em mim para poder estar alcançando a proposta que foi estabelecida. Então, nós temos existência, a nossa existência e as várias existências nos trazem lutas, nos trazem dores. E aí, qual é a recomendação? Isso, se nós de fato entendemos a lição de Jesus, entendemos o que esses benfeitores estão trazendo para nós, como Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, como a benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco. Então, são muitas mensagens que vão ser esclarecedoras, que vão trazer para nós noções daquilo que de fato precisamos levar para a nossa vivência e atuando nesta vivência, não ficando acomodado. E diante de tudo isso, é amar a nossa existência de lutas e amarguras. Isso não é fácil. E aí o nosso Chico Xavier, com o passar de anos com aquela dificuldade, décadas com o problema que se avançou em seu olho, lá ele recebe uma oferta, passado 3 décadas dessa dificuldade, do médium Zé Arigó, de estar fazendo uma cirurgia espiritual. E na clareza daquela alma que foi Chico Xavier, na lucidez que o caracterizava, o que foi que ele disse? Ele agradeceu aquela oferta e aí disse: este problema no meu olho é de fato uma necessidade para o meu processo de crescimento. Se eu retiro este problema, ele vai aparecer em outro lugar que eu de fato não estou acostumado. E aí eu vou levar tempo, como eu levei com a questão do meu olho, para essa adaptação. E aí ele fecha, né, esse assunto, dizendo que já aprendeu muito com aquela experiência e que ele vai levar essa dor, essa dificuldade até o termo da sua existência. Mas nós não desejamos isso. Nós queremos a resolução de tudo em um tempo breve, para que, de fato, eu possa seguir sem aquela pedra, sem aquele obstáculo, sem aquele desafio. Mas eu posso estar livre de tudo isso na medida que eu vou estar lançando as boas sementes ao solo da minha existência. E isso vai estar reduzindo cada vez mais o meu momento de dor, o meu momento de dificuldade. Então, eu preciso, de fato, aprender com as lições da vida, procurando, inclusive, se questionar: o que esta experiência difícil está trazendo para mim? Como eu vou, de fato, seguir com esta experiência na minha vida? E assim, eu vou estar galgando patamares mais elevados, porque eu consigo extrair as melhores lições diante daquela experiência. E aí, quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos no capítulo 9, que é intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 7, o tópico que é intitulado A Paciência.
esse tópico que foi escrito por espírito amigo, um espírito amigo, que sabemos ser a benfeitora Joana de Ângeles, uma das convidadas para a codificação, ela começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Entendemos a dor como esta bênção, e aí a gente vai para o que nós falamos inicialmente do que Leon Denis fala sobre a dor, que a dor ela é a lei de equilíbrio e de educação, ou seja, uma lei que equilibra e que educa e que é uma bênção que Deus envia para nós. Aí, como é que nós vamos compreender esta bênção, este envio pelo nosso Pai, deste momento difícil, deste momento doloroso? É justamente quando eu não fico na ansiedade, no desejo da resolutividade imediata daquela circunstância. E assim eu vou na ciência da paz, no equilíbrio, aguardando e fazendo o meu investimento. Como é que eu posso edificar essa paciência? Não me revoltando. É não estar se questionando por que Deus mandou aquela prova difícil. Por que, meu Deus, meu filho desencarnou num acidente, foi vítima de violência e não está mais aqui comigo? Então, são aqueles questionamentos iniciais de um momento que é um momento diferente, que é um momento que nós não aguardávamos, que é um momento que nós não desejamos nunca que aconteça. E aí vamos pensar em termos de humanidade. Quantos sofrem, quantos passam por momentos tão delicados e estão aí tentando vencer dia a dia esses momentos que são momentos educadores, que são momentos que estão mostrando para nós o que é preciso fazer para não passar de novo por esta experiência. E tudo isso depende de nós, depende do nosso esforço, depende para que possamos edificar a paciência em nós mesmos, o autoconhecimento. O quanto eu estou investindo para poder saber quem eu sou. Quem é Tânia? Quem é Marisa? Quem é Maria? Quem é João? Quem é Edson? Quem é Paulo? Cada um precisa estar fazendo esse estudo de si mesmo, porque é aí que vai identificar os momentos em que você saiu do seu eixo e perdeu a paciência. É justamente estarmos identificando aonde eu me situo agora. Eu sou uma pessoa de fato que eu quero a resposta de imediato, eu quero a resolução para ontem, eu não aguardo pacientemente, eu não sei enfrentar a dor. Então, todo este movimento que nós vamos fazendo em nosso cotidiano são movimentos que permitem este autoconhecimento e assim que eu possa, de fato, estar trabalhando incessantemente para o alcance destes propósitos que foram estabelecidos para cada um de nós. Porque a programação para este retorno, ela foi estabelecida antes de estarmos aqui. Então, todos esses momentos desafiadores, eles foram mais ou menos planejados. Os fatos principais da nossa existência. Então, nós sabíamos, por exemplo, que quando criança, eu perderia a minha mãe, ela desencarnaria. Ou que na idade adulta, eu perderia um filho, eu ia passar por um processo grave. Então, assim, os fatos principais, eles foram programados e estudados por nós no mundo espiritual. E porque quando chega a hora da dor, nós nos exasperamos. Nós não trabalhamos para que aquela dor ela seja erradicada, ela possa desaparecer. É o problema do olho de Chico Xavier.
eu quero que seja resolvido, eu quero que a espiritualidade dê conta, eu quero que o doutor Bezerra resolva. E aí nós ouvimos recentemente de algumas pessoas comentarem que diante dos momentos difíceis, elas clamam um escalão de espíritos para cada momento que elas estão vivenciando. Ou seja, eu não tenho nem um pensamento direcionado para o meu anjo da guarda, ou para o doutor Bezerra de Menezes, ou para Emmanuel, ou para... Não. Aí eu vou, que é o meu momento de desespero, é o de achar que eu estou pedindo a doutor Bezerra, mas não está respondendo, eu vou pedir a Jesus, eu vou pedir a Maria. Então, nós fazemos, né, toda uma movimentação e nos esquecemos de que, em primeiro lugar, somos nós o foco. É este olhar que precisamos estar atentos. E aí, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, neste tópico da paciência, do capítulo 9, item 7, a benfeitora, um espírito amigo, diz que a paciência é também uma caridade, mas ela fala de uma caridade que está relacionada ao perdão. É justamente aquilo que nós precisamos entender do outro, que quando ele está muito doente, eu preciso de mais atenção e paciência para com ele. É aquele que me provoca, é aquele que me agride, é aquele que me difama. Então, ao invés de eu reagir à provocação, à difamação, à agressividade, eu vou ver por uma outra ótica. Ele está adoecido. Então, não adianta eu reagir, porque ele não vai perceber este outro lado, porque ele não consegue ser assim. Aí eu vou passar a orar por ele, a mentalizar pensamentos positivos na direção dele. Porque o que é que acontece? Aquele que me provoca, eu vou talvez não reagir emocionalmente, fisicamente, com as palavras àquilo, mas no meu pensamento, danadinha, me aguarde, aguarde que a divindade vai cobrar de você. Então, isso é uma reação. Isso é uma demonstração de que a paciência, ela passou de longe por nós. Então, este entender que o outro está adoecido é como a benfeitora Joana de Ângeles coloca em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Aquela ave ferida, ela precisa encontrar um suporte para curar a sua ferida e se libertar para o crescimento que começa interiormente. Então, todos nós temos estas possibilidades diante da nossa existência, onde ainda não estamos sabendo aproveitar esses momentos. E aí nos recordamos também de um outro caso da vida de Chico Xavier, quando ele já havia perdido a sua mãe, ele morava com a sua madrinha, a madrinha que todos nós sabemos da história, que era uma pessoa lunática, que todos os dias batia em Chico Xavier. Mas nesse dia que ele apanhou, ele saiu correndo para o quintal, como ele fazia sempre quando apanhava, e eis que ele visualiza a presença da sua mãe. Momentaneamente, Chico Xavier não se deu conta de que a sua mãe havia desencarnado e a abraça e pede socorro à sua mãe. Mamãe, me tire daqui, eu estou sofrendo muito. E o que a sua mãe disse? Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer forte para o trabalho. Aí, nesta fala da mãe de Chico, nós já vamos também estar pensando no quanto as experiências dolorosas, elas nos fortalecem, elas nos dinamizam, elas nos tornam
mais confiantes, mais perseverantes, mais corajosos. Então, são tantas coisas boas que nós vamos adquirindo diante dessas experiências difíceis, que nem sempre nós temos essa dimensão. Mas a sua mãe também lhe diz: você precisa ter paciência, porque você está sendo preparado para a sua tarefa. É justamente o que acontece com todos nós. Com ele, perdeu a mãe ainda muito criança, mas nós passamos por outras experiências que também são muito difíceis e não nos recordamos desta grande virtude que é a paciência e que nós precisamos resgatá-la para poder dar passos mais firmes. Nós necessitamos de estarmos nessa busca sempre persistente, com o contributo do nosso esforço e da nossa vontade. A vontade é também uma das potências da alma que Leon Denis coloca nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, muitas vezes, falta essa nossa vontade de vencer aquele desafio. É como a gente diz: para mim não dá mais. Eu agora vou cruzar os meus braços e deixar para outra encarnação, porque agora eu não vou mais resolver isso. É comodismo, é falta de bom ânimo, é pessimismo. Então eu tenho que esquecer tudo isso e me fortalecer do propósito que começa com a coragem, que começa com o meu desejo de sair daquele local. É justamente aquilo que nós falamos quando nos referimos ao autoconhecimento. É quando eu resolvo me olhar e ver, não, eu estou aqui, mas eu não quero me situar nesse patamar, eu quero crescer. E se eu estou aqui para eu chegar no patamar mais elevado, qual é o caminho, qual é a estrada que eu preciso trilhar para poder vencer um processo que se arrasta de adoecimento de um filho, de um companheiro, de um amigo, de uma amiga, muito significativo para nós. É diante dos problemas que nós enfrentamos da dificuldade financeira. Então, em todas essas ocorrências, a própria benfeitora Joana de Ângeles coloca em uma outra obra, Liberta-te do Mal, que a nossa experiência no planeta terrestre é sempre um constante desafio. E neste desafio, eu estou refazendo caminhos que eu percorri de maneira equivocada em experiências pregressas. Mas agora que eu fui convidado pela vida para poder prestar aquele exame, como eu me situo? Aí a gente volta para Chico Xavier com a mãe, que disse: meu filho, a oração, se todos os dias você orar, eu estarei aqui ao seu lado. Então, como é que nós podemos edificar a paciência em nós mesmos? Através da oração, que é o momento que nós vamos aquietar as nossas ansiedades, os nossos desgostos, as nossas frustrações, tudo aquilo que está desordenado, que não está indo conforme o fluxo que eu desejava. E aí eu vou me desnudar de tudo aquilo que é o exterior para poder, de fato, estabelecer este canal de comunicação.
Então, quando a mãe de Chico Xavier fala que ele tem a paciência, inclusive para que ele tenha um olhar diferente em relação à sua madrinha, é o que a paciência nos convoca, que é este ato de compreender o tempo do outro, o momento do outro. Ela, essa madrinha, teve uma função na vida dele. Ela estava programada para recebê-lo. Então, mesmo que ela não tenha atendido conforme deveria, é um momento de aprendizado para ele. E ele precisava de ter essa compreensão. Ah, mas ele era criança, não tinha essa capacidade. Tinha. Tanto tinha que a mãe disse: se todos os dias você orar, eu estarei aqui ao seu lado. Então, é este o convite para nós. É um convite de que nós não vamos apenas levar 10 anos, 20 anos, uma existência para poder aprender tudo o que deveríamos a fim de alcançar a plenitude. E aí lembramos de um diálogo que o apóstolo Paulo teve com Abigail, quando Abigail já tinha desencarnado, e ele, diante das dificuldades que estava vivenciando, inclusive para a divulgação do Evangelho de Jesus, aí ele pergunta: o que eu posso fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Esses desígnios do Cristo estão sendo apresentados diante também de momentos desafiadores. Então, ele faz essa pergunta a Abigail: o que é que ele de fato precisava para poder alcançar isso? E Abigail responde com uma palavra de 3 letras: ama. Então, quando nós amamos, nós temos a compreensão de que o outro está doente, de que o outro está fora do eixo, de que o outro só pôde trazer aquilo naquele momento para mim. E assim eu não vou esperar reações diferentes do outro que ele não tem condições de apresentar a mim. Porque muitas dores, elas chegam em decorrência de atos que foram praticados pelo outro. Algumas são também diferentes, mas em outras circunstâncias é o outro que está me ocasionando a dor. Então eu não vou esperar do outro que ele tenha uma atitude que ele não é capaz de apresentar. Aí eu vou sofrer. Aí eu vou ficar angustiado. Aí eu vou me revoltar contra o meu pai que me deu a vida. E esta oportunidade que não pode ser malbaratada. A cada tempo, a cada dia que passa, eu preciso aproveitar mais e mais. Então, a nossa existência, ela precisa de muita atenção e cuidado. Que atenção? É eu, de fato, estar percebendo esses momentos da minha impaciência, da minha intemperança, de eu estar aguardando do outro comportamentos que ele não tem condições de estar apresentando diante de mim. E é justamente eu estar diante desses desafios, desses momentos que muitas vezes nós atribuímos, são momentos inoportunos, não. São momentos que nos convidam ao equilíbrio, ao exercício da paz, porque Jesus já havia dito: bem-aventurados os que são pacificadores. Estes pacificadores somos nós que, através da nossa conquista individual, estamos caminhando para poder dar conta das lições que foram programadas para mim e, assim, alcançar a meta a que todos nós estamos fadados,
que é a plenitude. Então, a paz é a meta que devemos alcançar nós, seres pensantes. E os pacificadores são exatamente todos aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo. O mundo precisa, mas ele só vai se modificar quando cada um de nós estivermos imbuídos deste propósito e começarmos a agir. E aí lembramos também que no livro da Monja Coen, um dos livros, ela traz também sobre esta questão do tempo, em que quando se deseja alcançar um patamar mais à frente, para a monja, por exemplo, ela precisa de uma dedicação de em torno de 10 anos para que ela possa ensinar como aquele mestre ensinava os seus discípulos, em torno de 20 anos. E para que, de fato, ela seja uma mestra, são 30 anos. Ou seja, nada vai estar acontecendo em nossa existência da noite para o dia. Todas as provas aos quais nós estamos sendo submetidos fazem parte do cumprimento de um dever. O dever que muitas vezes nós deixamos de fazer em oportunidades que já tivemos anteriormente, que agora, esse dever, quando chega, ele chega para nós de uma maneira mais intensa, mais profunda, requerendo de nós atitudes diferenciadas, porque nós já somos diferenciados. Por quê? Porque já tivemos esta aproximação com a doutrina de Jesus, com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Nós já estamos a um passo à frente com este conhecimento que estamos adquirindo ao longo da nossa experiência corpórea. Então, este conhecimento não pode ficar guardado. Ele precisa ser expresso através das nossas ações. Então, se, por exemplo, no dia de amanhã, a morte bater a porta de uma pessoa muito significativa para nós, não há motivo para desespero, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que a experiência corpórea ela é transitória, que a verdadeira vida é na imortalidade, no mundo espiritual, que somos espíritos imortais. Então, se esse convite chegou para ele, para ela, que é significativo para mim, mas no outro dia poderá ser eu a receber este convite para poder fazer a minha viagem de retorno. Então, o que é que se espera de nós? Primeiro, que possamos estar trabalhando para o aprimoramento das virtudes, e uma delas é a paciência. Então, é a paciência que vai nos convocar para trabalhar na vinha do Senhor. Esta vinha que está sendo a todo instante colocada diante de nós, que não podemos ficar de braços cruzados, porque eu já conheço os postulados da doutrina espírita e por isso eu sei que eu tenho que passar por essa experiência, sim. Mas atravessar a experiência significa estar de cabeça erguida, estar com desejo de renovação e de estar colaborando para que esta experiência difícil que eu estou vivendo, ela seja um exemplo para aqueles que convivem comigo e que, porventura, no futuro também possam estar passando por esta experiência. Então, para esta edificação
eu tenho necessidade de buscar orar mais. Esta entrega, este canal de comunicação com a espiritualidade que ainda não está sendo usada por cada um de nós como deveria. Porque se estamos sempre sintonizados, isso vai significar para nós que nesta sintonia eu estou mais aberto para captar o que a espiritualidade está direcionando para mim, que muitas vezes é aquele ânimo, que é aquela coragem, que é estar dizendo: persevere mais um dia, não desanime, tudo passa, só o amor permanece. Então, se nós sabemos que o amor resume toda a doutrina de Jesus, é através do amor que poderemos edificar a paciência em nós mesmos. E aí, voltando a este tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. A benfeitora Joana de Ângeles escreve, espírito amigo: a vida é difícil, bem eu sei. De que lugar nessa escrita um espírito amigo se colocou? De um lugar que passou pela dor, que passou pelo desafio, que queria mudar uma condição e essa condição não foi mudada quando, na experiência, por exemplo, como Joana de Cusa, ela queria largar aquele companheiro para poder seguir a Jesus. E o que o mestre disse a ela: volte para casa, ame o seu companheiro, olhe o amor, olhe a paciência, olhe o não fazer aquilo que a gente acha que deve fazer para se renovar. Talvez o caminho não seja aquele que nós estamos vislumbrando, mas é sempre o caminho que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, ela escreveu de um lugar que ela já tinha vivenciado, um lugar de dificuldades, um lugar de obstáculos, um lugar de muitos desafios. E quem de nós, neste momento que o planeta vive, a iminência de uma guerra maior, quem de nós não experimenta dores atrozes, desafios que muitas vezes imaginamos não termos condições de superar? Mas tudo isso pode se modificar. O nosso olhar pode ser outro perante o problema, perante o desafio, quando de fato eu desperto, eu acordo para a realidade do ser imortal que somos, que vou compreender que se hoje eu tive uma despedida, uma demissão do meu emprego, eu fui despedida do meu emprego, isso é uma oportunidade de crescer em outras áreas. De que se no amanhã o meu companheiro se afasta de mim, é porque estava no momento dele. Eu vou sofrer? Vou. Principalmente a gente sofre quando existe um sentimento que está envolvido neste relacionamento. Mas todas as dores, todas as provas, todas as expiações estão no plano estabelecido para a nossa libertação. Uma libertação que não permite que vivamos distraídos, sem aproveitarmos este tempo que nos está sendo confiados para podermos colocar em prática e sermos aprovados no exame da vida. Sim, o nosso desejo, o desejo primeiramente do nosso Pai que nos oferta esta possibilidade, é que de fato
em todos os exames, em todas as provas aos quais nós estejamos submetidos, nós precisamos ter esta aprovação. Para sermos aprovados, a paciência requer de nós a compreensão da dor, o exercício da caridade, o exercício do perdão, dentre tantos outros exercícios que a vida vai apresentar para cada um de nós e vai estar aguardando de nós este exame positivo, esta aprovação em todas as experiências que a todo instante a vida tem apresentado a cada um de nós. Então, nós desejamos, queridas irmãs, queridos irmãos dessa casa tão querida ao nosso coração, a todos os teleouvintes deste momento de reflexão, sejamos pacientes, edifiquemos a paciência em nós mesmos. Nós temos condições para isso. Não vamos dizer, hoje eu perdi a paciência com meu filho, eu não aguento mais o meu pai. Ao invés disso, vamos respirar, vamos pensar em Jesus, vamos perguntar a Ele, Mestre, se fosse você que estivesse passando por isso, aí vamos descrever a nossa situação. O que você faria, Jesus? Certamente, o nosso mestre não iria julgar, não iria recriminar, não iria fazer mau juízo, enfim, o mestre, ele diria para nós, ame, saia deste lugar, busque outros caminhos, porque às vezes a nossa mente está somente direcionada naquilo e nós não conseguimos enxergar ao nosso redor tantas portas que estão abertas, tantas janelas que são as nossas oportunidades de caminhar, de voar, porque se temos Jesus, certamente nós não teremos dúvidas do caminho a seguir. Maior exemplo de paciência, só Jesus. Este grande mestre, este guia que continua a iluminar as noites escuras da nossa existência e constantemente a nos dizer: tenha paciência, prossiga confiante, porque eu estou ao teu lado, a lhe estimular dia a dia, para que nunca lhe falte o bom ânimo e que você prossiga firme, porque estarei de braços abertos, te aguardando até o término da sua existência, para que juntos possamos celebrar este momento em que nos reunimos para poder agradecer ao Pai pela dádiva da vida, porque nós existimos e nesta oportunidade a edificação da paciência em nós mesmos é um dos exames que a cada dia nós estamos sendo submetidos. E Jesus espera de fato a nossa aprovação. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva e nos estimule sempre a que possamos fazer essa edificação em nós mesmos. Muita paz para todos nós.